Apague as luzes, aumente o volume e mergulhe em mais uma história perturbadora. Bem-vindo ao terror mórbido, onde o sobrenatural encontra o desconhecido. Dirigi por horas até finalmente avistar a placa enferrujada na beira da estrada. Bem-vindo a Vale do Neblina. O nome fazia jus ao lugar. Uma névoa densa rastejava pelo asfalto, e o frio cortante me fez fechar a jaqueta. Eu nunca tinha ouvido falar dessa cidade antes, mas quando encontrei a casa antiga de meus avós listada como herança, decidi que seria um recomeço. Ao entrar na cidade, notei que as ruas estavam vazias, as luzes das casas apagadas, como se todos tivessem desaparecido. O único movimento vinha de uma senhora que fechava sua loja apressadamente. Quando parei o carro em frente à casa que agora era minha, um arrepio percorreu minha espinha. O vento trouxe um sussurro baixo, quase inaudível. Algo estava errado ali. A casa tinha cheiro de mofo e madeira velha, como se o tempo tivesse parado ali. As paredes eram cobertas por retratos antigos da minha família, pessoas que eu nunca conheci, mas cujos olhos pareciam me seguir. Naquela noite, acordei sobressaltado com um som estranho. Levantei-me e fui até a janela. A névoa cobria a rua como um manto fantasmagórico, e então ouvi claramente: Lucas. Meu nome. Alguém estava me chamando. Olhei para os lados, mas a rua estava deserta. O som vinha de dentro da névoa, sussurrado, quase implorando. Meu coração disparou. Tentei ignorar, mas sabia que aquela não seria a última vez que ouviria. Na manhã seguinte, fui até a única padaria da cidade. O lugar tinha um cheiro reconfortante de pão quente, mas a atmosfera era tensa. As poucas pessoas que estavam ali me olharam de relance e desviaram o olhar rapidamente. Quando fui pagar, o padeiro, um homem idoso de mãos calejadas, me entregou o troco e segurou minha mão por um segundo a mais do que deveria. Seu olhar era sério. Você ouviu, não foi? Ele murmurou. Senti um calafrio percorrer minha espinha. Ouvi o quê? Ele apertou os lábios e olhou ao redor, como se estivesse com medo de que alguém mais ouvisse. A névoa. Não a escute. E, pelo amor de Deus, nunca responda. Saí dali com o coração acelerado. Algo naquela cidade estava muito errado, e eu precisava descobrir o que. Passei o resto do dia tentando ignorar o que o padeiro havia dito, mas as palavras ecoavam na minha mente: não a escute. Nunca responda. Naquela noite, decidi ir até um bar no centro da cidade para ver se conseguia mais informações. O lugar era pequeno e pouco iluminado, com um cheiro forte de cerveja e madeira velha. Sentei no balcão e pedi uma dose de uísque. Um homem idoso, de rosto enrugado e olhos fundos, sentou-se ao meu lado e acendeu um cigarro. Ele me olhou como se já soubesse quem eu era. Você é o neto da Helena, não é? Sua voz era rouca, carregada de um sotaque que eu não reconhecia. Assenti, surpreso. Ele soltou a fumaça devagar e disse: se você está ouvindo, então já está marcado. Um arrepio subiu pela minha espinha. O que quer dizer com isso? Ele esmagou o cigarro no cinzeiro e se inclinou para mim. A névoa leva aqueles que escutam. Sempre levou. E ninguém que entra nela volta. Antes que eu pudesse perguntar mais, ele se levantou e saiu, deixando apenas o cheiro de tabaco no ar. Na manhã seguinte, a cidade estava em silêncio absoluto. Algo parecia diferente. Fui até a padaria e percebi que estava fechada. Estranho, considerando que no dia anterior estava funcionando normalmente. Perguntei a uma mulher que passava na rua: o que aconteceu com o padeiro? Ela me olhou assustada, como se minha pergunta fosse perigosa. Ele se foi, murmurou, acelerando o passo. Eu franzi a testa. Se foi? O que isso queria dizer? Voltei até a padaria e bati na porta algumas vezes, mas ninguém atendeu. Pelo vidro empoeirado, vi que o lugar parecia ter sido abandonado há anos. Mas como? Eu estive ali ontem. Foi quando percebi: a névoa tinha vindo na noite passada. E o padeiro tinha desaparecido com ela. Decidi procurar respostas. A biblioteca da cidade era um prédio pequeno e abafado, com um cheiro de papel envelhecido. A bibliotecária, uma mulher magra e de óculos grandes, me olhou curiosa quando perguntei sobre a névoa. Você não deveria fazer perguntas sobre isso, disse ela, fechando um livro com força. Mas eu preciso saber. Ela hesitou por um momento e depois pegou um livro grosso de uma prateleira. O título estava quase apagado: A Maldição de Vale do Neblina. Se quiser respostas, comece por aqui, disse, deslizando o livro até mim. Peguei o livro com as mãos trêmulas e abri na primeira página. O prefácio dizia: a névoa não é apenas um fenômeno natural.
Ela é algo vivo. Algo que observa. Algo que espera. Ao terminar de ler, um arrepio percorreu meu corpo. Eu já tinha ido longe demais. E agora, não havia mais volta. Passei a noite inteira lendo aquele livro antigo. As páginas amareladas contavam histórias sobre pessoas que desapareceram na névoa, sobre vozes que chamavam por elas e sobre um ritual obscuro realizado décadas atrás. Meu sangue gelou ao virar uma das páginas e encontrar uma foto antiga. O retrato mostrava um grupo de pessoas em pé, cercadas pela névoa. No centro da imagem, reconheci uma mulher de olhar severo e cabelo preso em um coque. Minha avó. A legenda abaixo dizia: o sacrifício de 1952. Eu mal conseguia respirar. O que minha família tinha a ver com tudo isso? Por que eu nunca soube dessa história? Fechei o livro com força, meu coração disparado. Se minha avó esteve envolvida, isso significava que a névoa estava me chamando por um motivo. Voltei para casa com um peso no peito. Se minha avó fazia parte daquilo, talvez houvesse algo ali que explicasse. Passei horas vasculhando gavetas e baús antigos até encontrar uma caixa de madeira trancada. Quebrei o cadeado com um martelo. Dentro, encontrei cartas antigas e um diário de capa de couro. As páginas estavam cheias de anotações frenéticas. A névoa veio novamente esta noite. Eles a querem de volta. Se eu não fizer nada, levarão Lucas. Meu coração disparou. Meu nome estava escrito ali. Minha avó sabia que isso aconteceria. Continuei folheando até encontrar um envelope selado com cera. Dentro, uma única folha. Lucas, se estiver lendo isso, significa que é tarde demais. A névoa vai te chamar. Mas você ainda tem uma escolha: seguir o chamado ou lutar contra ele. Só tenha cuidado, porque ninguém nunca voltou para contar o que há do outro lado. Larguei o papel tremendo. A névoa não queria apenas me assombrar. Ela queria me levar. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei sentado na sala, o diário ainda em minhas mãos, tentando entender tudo. Então, quando o relógio marcou meia-noite, aconteceu. A névoa começou a se arrastar pela rua, lenta e silenciosa como sempre. Mas desta vez, foi diferente. As vozes começaram a sussurrar de novo, mas agora não estavam apenas me chamando. Elas estavam implorando. Lucas, precisamos de você. Meu peito se apertou. As vozes soavam familiares. Era como se houvesse algo dentro da névoa que me conhecia. Algo que sabia quem eu era. Levantei-me lentamente e caminhei até a porta. Minhas mãos tremiam ao segurarem a maçaneta. E então, antes que eu pudesse me conter, fiz o que não deveria ter feito. Eu respondi: quem está aí? O silêncio caiu sobre a cidade. A névoa parou de se mover. E então, veio a resposta: sua família nos deve. E agora, é sua vez. Um arrepio congelou minha espinha. Eu tinha acabado de quebrar a única regra. Agora, eu pertencia à névoa. O silêncio após minha pergunta foi esmagador. Meus músculos estavam tensos, meu coração martelava no peito. Então, a névoa começou a se mover novamente, mas desta vez, na minha direção. Ela rastejou pela soleira da porta, deslizando como uma criatura viva. As vozes voltaram, mais nítidas, mais exigentes. Venha, está na hora. A névoa entrou na casa, engolindo o chão e as paredes como se quisesse me envolver. Tentei recuar, mas meus pés pareciam grudados ao chão. Um frio cortante tomou conta do ambiente. E então, eu vi. Uma figura emergiu da névoa. Não era apenas uma sombra, era humana, mas seu rosto estava distorcido, como se não pertencesse completamente a este mundo. Você deve pagar a dívida da sua família. Minha respiração ficou presa na garganta. A névoa queria me levar. E não havia para onde correr. Fui puxado com força. Meu corpo atravessou a névoa como se ela fosse um véu fino, e, de repente, tudo mudou. Não estava mais em casa. Estava em um lugar que parecia errado. A névoa cobria tudo, mas, no fundo, eu conseguia ver formas, ruínas, silhuetas de pessoas paradas, olhos vazios me observando. Eles estavam presos ali. Perdidos. E então eu entendi. A névoa não matava as pessoas. Ela as mantinha aqui. Para sempre. Os sussurros se tornaram gritos, vozes desesperadas me chamando. Lucas, nos ajude. Olhei em volta, e então vi algo que me fez congelar. Minha avó estava ali. Seus olhos estavam fundos, sua pele pálida como a própria névoa. Você não pode ficar aqui. Ela disse. Você precisa sair antes que seja tarde. Mas como? Eu não sabia como escapar.
A névoa começou a se fechar ao meu redor. As sombras avançaram, e eu sabia que, se não fizesse algo, ficaria ali para sempre. Minha avó segurou meu rosto, sua expressão aflita. Há um jeito. Mas você precisa ser forte. As sombras avançaram ainda mais, e então, tudo ficou claro. A névoa era feita de memórias, de almas presas ali. Se eu quisesse escapar, precisaria esquecer. Precisaria deixar essa história para trás. Fechei os olhos. Me concentrei. E então, tudo desapareceu. Acordei de repente, deitado no chão da minha sala. O livro, o diário, tudo tinha sumido. A névoa não estava mais lá. Levantei-me, confuso. O que tinha acontecido? Então percebi. Eu não me lembrava de nada. Só restava um vazio na minha mente e uma sensação estranha, como se algo tivesse sido arrancado de mim. Abri a porta e olhei para fora. A cidade estava normal. As pessoas caminhavam, os comércios estavam abertos. Mas algo me dizia que a névoa ainda estava lá, à espreita, esperando a próxima pessoa para chamar. E eu, só podia rezar para nunca ouvir o chamado novamente. Se você gostou desse relato e quer mais histórias assustadoras como essa, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Isso ajuda muito a trazer mais relatos sombrios para vocês. Ative o sininho para não perder nenhum novo vídeo, e nos vemos no próximo relato. Se você sobreviver até lá.